Bom dia a todos! Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um motivo de muita alegria e de muita honra dar boas-vindas a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Canaã. É uma honra imensa estar aqui mais uma vez. Agradeço a oportunidade de gravar a terceira aula para os irmãos e agradeço muito aqueles que entraram em contato comigo, mandaram mensagens que acalentaram o meu coração, mensagens que falaram comigo, que foram refrigério para minha alma. E os irmãos não têm noção de quanto isso é importante e de quanto isso é saudável e abençoador para mim nesses momentos de isolamento, para não tenho contato com nenhuma pessoa há meses, né? Então, de fato, o carinho dos irmãos me é muito especial. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Também louvo a Deus pela vida de cada um dos professores que deu as aulas anteriores, professores muito bons, pessoas que eu admiro de paixão, pessoas que eu conheço desde que eu era bem piá, bem jovenzinho, e pessoas que eu sou muito fã. Então eu estou tremendo um pouco, talvez até a câmera, os irmãos percebam que está tremendo aqui, porque eu sei que a responsabilidade é grande, mas eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos e louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Então, sem mais delongas, vamos debruçar sobre um trecho das Escrituras que é muito famoso, que os irmãos conhecem e que está dentro de um famosíssimo texto das Escrituras, que é o Sermão da Montanha. Eu já peço desculpa de antemão para os adolescentes que normalmente são meus alunos, para os jovens que estiveram no penúltimo sextou. Eu acho que é o penúltimo porque eu estou gravando antes de ir ao ar, eu estou um pouco confuso com a gravação e quando vai para o ar, peço desculpa para os irmãos aí, que eu vou repetir um pouco algumas coisas que eu falo bastante nas minhas aulas e que a gente conversou nesse sextou, mas é algo que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com toda a igreja. E mesmo assim, então, se você era meu aluno, tá, continua assistindo, que é para todo mundo, então é para mim também e é para vocês também, hein? Continue acompanhando aí. Vamos ler então os versos 22 e 23 do sexto capítulo do Evangelho de São Mateus. Vou projetar na tela a tradução da NVI, da Nova Versão Internacional, se eu não estou enganado. Os irmãos podem acompanhar comigo. O texto diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. O verso 23 vai dizer: mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Algumas traduções vão começar o verso 22 falando os olhos são a lâmpada do corpo, que eu acho que é uma figura um pouco mais fácil para a maioria dos irmãos. Bem, eu gosto muito do Sermão da Montanha. Ao longo desses anos, dando aula para os adolescentes, eu acho que uns 4 ou 5 anos diferentes já estudamos esse texto. Eu brinco muito com eles que são os pré-requisitos para o passaporte do cidadão do reino. O passaporte do cidadão do céu. É o básico, ou melhor, são os preceitos como nós devemos agir, como nós devemos reagir e como nós devemos ser. Tem textos muito famosos entre eles, né? Tem versos extremamente clássicos, mas eu vou confessar para os irmãos que esse texto em particular era o que mais me entregava. Porque enquanto os outros têm instruções mais claras, mais precisas, essa desde adolescente eu achava bastante metafórico, que eu não entendia muito o significado dela. Mas ela carrega significados profundos e que nós podemos estudar agora. Vamos focar sobre alguns detalhes desse aspecto. A gente poderia, por exemplo, ver nesse texto que ele está inserido em contexto de bens materiais, né? O verso anterior, salvo engano da minha memória, é o texto que fala que onde está nosso tesouro está o nosso coração. E Jesus falando bem claro sobre se nós estamos confiando nos nossos bens materiais ou estamos confiando no Pai. E logo depois, Jesus fala que nós não devemos ter dois senhores, ou servimos a Deus ou servimos as riquezas. Então, de fato, essa maneira como nós olhamos as coisas, ela
pode ter muito a ver com os nossos bens materiais. A maneira como eu olho para um bem material reflete muito se meu corpo está espiritualmente saudável ou se meu corpo está espiritualmente adoecido. Eu posso muito bem olhar para uma roupa ou para um sapato para ver o que eles são de verdade. Vestimentas, algo que serve para eu usar, para eu me vestir, para eu calçar e para eu não ferir meus pés. Ou posso olhar com uma obsessão compulsiva, doente, idólatra. Eu posso fazer isso com uma camisa de time de futebol. Posso fazer isso com um carro. Eu olho um carro como um meio de transporte, algo que me é necessário, ou dependendo do caso, nem me é necessário. Ou eu olho como obsessão doentia. Eu olho com mais amor para o carro, por exemplo, do que para o meu próximo. A maneira como eu olho para uma casa própria, a maneira que eu olho para um bem material. Mas eu acredito que esse olhar está muito além do bem material. Até porque, no próprio Sermão da Montanha, Jesus vai usar a figura do olhar para dizer que o pecado não está no cometer, está no olhar, está na maneira como a gente enxerga as coisas. Jesus vai deixar bem claro no começo do Sermão da Montanha que se nós olhamos com cobiça para uma mulher, nós já adulteramos. Os irmãos conhecem o texto. Ou seja, o pecado nem consumado foi, mas se a intenção, se o olhar já carregou, isso já demonstra pecado, já demonstra que nós precisamos tomar cuidado com o nosso corpo, com a nossa vida espiritual, que pode estar adoecida. Até eu falo bastante com os adolescentes isso, porque ao longo desses anos, se tem uma pergunta que eu ouvi a tal coisa tal é pecado? O fazer isso aqui é pecado? E eu falo que, à luz do que Jesus fala, o pecado está muito além do fazer ou do não fazer. O pecado está na intenção, na maneira que a gente olha. Então a gente precisa tomar cuidado da maneira que nós estamos olhando para as coisas. A maneira que eu estou olhando para os bens materiais, a maneira que eu estou olhando para as pessoas, a maneira que eu estou olhando para a situação agora, para o meu presente, a maneira que eu olho o meu passado, enfim, como nós olhamos as coisas. E eu gosto muito da metáfora do olho porque Jesus usa também a metáfora da boca, do que a gente fala, que é o que a gente bota para fora. Virou até ditado popular falar que a boca fala o que o coração está cheio. Mas os olhos não é a gente colocar para fora, é o que a gente recebe. O olho a gente enxerga, a gente coloca algo que está fora para dentro, né? A luz, ela entra, enfim, não vamos entrar numa aula de ótica, numa aula de fisiologia oftalmológica, que não é o objetivo da aula de hoje, não é verdade? Mas tá da maneira que nós recebemos as coisas ou percebemos as coisas ao nosso redor. Então a pergunta que fica no ar é: como nós estamos olhando ao nosso redor? Como nós estamos olhando as coisas, as pessoas? Então vamos para 3 dicas bem rápidas, porque eu sei que aulas por vídeo são um pouco mais difíceis dos irmãos ficarem antenados, então por favor, aguardem, são só 3 dicas básicas, tá pessoal? Então, que eu preciso tomar cuidado e os irmãos também. Dicas oftalmológicas, então, vamos lá. Como cuidar dos olhos? Como cuidar dos olhos como a lâmpada do nosso corpo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é enxergando o que realmente importa. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Quantas pessoas acabam adoecendo nos olhos de verdade, os olhos físicos, da maneira que enxergam as coisas? Nós somos bombardeados por imagens de celular, computador, televisão, e tem muita gente criando problemas oculares, ressecamento de retina, por estarem compulsivamente olhando para telas e luzes, né, de maneira sobrecarregada. Espiritualmente também nós podemos estar adoecendo porque nós estamos sobrecarregando nossos olhos com coisas que não são necessárias, com coisas que nós deveríamos desligar um pouco e que nós deveríamos nos afastar. Filipenses, Paulo escrevendo para a igreja de Filipos, no 4º capítulo desse livro, no verso 8, vai falar um texto que é bem famoso dos irmãos, Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Usando a metáfora de hoje, será que é isso que nós temos enxergado ao nosso redor? Será que nós estamos colocando no nosso campo de visão o que é puro, o que é honesto, o que tem boa fama, o que há louvor, o que a palavra de Deus recomenda que nós pensemos? Será que é isso que nós estamos bombardeando nos nossos olhos? Ou não? Nesses momentos complicados e dias complexos como esses que nós estamos vivendo, nós estamos bombardeando a nossa visão com coisas que nos adoecem. Cuidado, irmãos. Às vezes nós precisamos nos desligar de algumas coisas, de alguns assuntos, para que nosso corpo fique saudável. E como a palavra disse, se os nossos olhos forem bons, o corpo todo será luz. Mas se os nossos olhos forem maus, em quão trevas nós estamos. A próxima dica que tenho para compartilhar com os irmãos é aprendendo com o mestre. E como assim aprendendo com o mestre? Ué, se nós devemos aprender como viver aqui na Terra, vamos aprender com a maior prova de amor que nós já vimos, que foi Deus se encarnando e fazendo o homem e vivendo aqui na Terra. Como é que Jesus olhava para o seu redor? Como é que ele olhava para as pessoas ao redor dele? Como é que ele olhava para as situações ao redor dele? Gente, quando Jesus olhou para poucos pães e poucos peixes, ele não olhou da mesma forma que os discípulos. Os discípulos olharam como: Jesus, temos aqui, ó, essa porçãozinha de pães, essa porçãozinha de peixes. O que dá para fazer com isso? Quando Jesus viu, nós temos isso, é com isso que nós vamos alimentar a multidão. E Jesus opera um milagre naquele dia. Olha que diferente a maneira como Jesus estava olhando para a situação ao redor. Às vezes a gente olha para números de uma maneira que não é saudável, quando na verdade Deus tem muito que Ele pode fazer com o que a gente acha que é pouco. Olha a maneira como Jesus olhava para as pessoas. Eu vou até dar um exercício para os irmãos. Para quem tem Bíblia no celular e tem campo de busca por palavras, filtrem aí buscando nos 4 evangelhos quantas vezes aparece a palavra compaixão. E quase sempre que aparece nesses livros é a maneira como Jesus está olhando para as pessoas. E Jesus movido de intensa compaixão, Jesus motivado por compaixão. Eu sempre brinco que compaixão era um dos combustíveis do ministério de Jesus aqui na Terra. E Jesus olhou assim até para quem deu as costas para ele. É muito famoso os irmãos falarem que a pessoa que falou com Jesus e saiu triste foi o jovem rico. Que Jesus tem esse encontro com Jesus e ele dá as costas para Jesus porque ele se apega mais às riquezas do que a Deus. Mas se vocês forem reparar o texto, quando Jesus está falando com esse jovem rico, Jesus se move de íntima compaixão. Podem ver lá no texto. Agora fica a pergunta: você tem olhado para as pessoas com compaixão? Você tem olhado para o seu irmão na rede social? Eu digo na rede social porque está mais difícil de enxergar as pessoas presencialmente, né? Salvo poucas exceções, eu imagino que poucos de vocês encontram conhecidos. Os irmãos têm enxergado uns aos outros nas redes sociais com compaixão? Você tem enxergado com compaixão aquele irmão, aquela irmã que tem visão política diferente da sua? Você tem enxergado com compaixão aquele político que tem visão diferente da sua? Ou você tem enxergado com seus olhos humanos e carnais e tem deixado o velho homem falar mais alto do que a nova criatura em Cristo Jesus? E se você falar para mim que isso é muito difícil de fazer, que Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus, e isso é verdade. Mas você falar para mim que por isso é algo impossível de fazer, eu vou falar que não. Que isso é uma desculpa que o homem carnal dá. E isso é muito sinal de que talvez não tenhamos morrido para o mundo e Cristo esteja vivendo na gente. Porque se somos novas criaturas, o velho homem morreu
Cristo vive em mim, se Cristo vive em mim, a maneira como Cristo olhava para as coisas é a maneira como eu vou olhar para as coisas e para as pessoas. E é movido de íntima compaixão. Eu tenho olhado com compaixão para aquelas pessoas que estão no mesmo teto que eu. Nesses dias que nós temos muito mais contato com as pessoas que moram sob o mesmo teto, às vezes a gente perde até um pouco de paciência de ficar tanto tempo junto com as pessoas. Será que a gente tem olhado com compaixão? Fica aí a pergunta e o exercício para mim e para todos nós. Por fim, mais uma dica: como cuidar dos olhos? Nós devemos cuidar dos nossos olhos exercitando a intimidade com Deus. E vamos explicar nesses minutos finais da aula. Como assim exercitando a intimidade com Deus? A maneira como nós olhamos para as coisas reflete muito da nossa intimidade com Deus. A maneira que eu olho a minha vida, a maneira que eu olho um bem material, a maneira que eu olho a vida do meu próximo, a vida do meu familiar, a maneira que eu olho a minha história, a maneira que eu olho o meu futuro, reflete muito da intimidade com Deus. Vamos para um exemplo prático. Há poucas semanas atrás, o pastor pregou falando sobre a vida de José. Os irmãos acompanharam a mensagem. Sobre justamente o final, no final do livro do Gênesis, quando os irmãos de José vão falar com ele, Jacó falecido, e eles pensaram: agora nós estamos fritos. Nosso pai faleceu, José estava com misericórdia da nossa vida por causa disso. Agora José vai querer se vingar da gente. Vamos nos adiantar e pedir desculpa, porque senão vai complicar para o nosso lado. Quando eles vão falar com José, José fala uma das frases mais sensacionais de todas as escrituras: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. O exercício que eu quero que a gente pense hoje é: olhem a maneira como os irmãos de José olhavam para o passado e olhem a maneira como José olhava para o passado. Isso reflete muito da intimidade com Deus que os irmãos que os irmãos de José tinham e que José tinha. Os irmãos de José olhavam para o passado com medo, com vergonha, com receio. José olhava enxergando o que Deus havia feito na vida. Claro, José enxergava: aquilo que vocês fizeram foi um mal, mas o mal que vocês tentaram fazer contra mim, Deus transformou em bem. Gente, que maravilhoso, que grandioso é uma coisa dessa. A maneira como você olha para o seu passado reflete muito da intimidade que você tem com Deus. A maneira que você olha para um bem material reflete muito da sua intimidade com Deus. Se você olha com uma obsessão compulsiva, talvez o Deus Todo-Poderoso não seja o Deus da sua vida. Talvez sejam as riquezas o Deus da sua vida. A maneira como você olha para a sua perspectiva de futuro também reflete muito da sua intimidade com Deus. Nesses dias complicados, que são esses de epidemia, nós ficamos perdidos e é bem básico a gente saber o porquê. Porque nós não conseguimos ter noção de como vai ser o dia da manhã. E o ser humano, naturalmente, ele fica um pouco desesperado quando a gente não tem controle da situação. Mas nós somos servos do Deus vivo. E se tem uma coisa que Deus deixou bem claro nas Escrituras, é que Ele está no controle de todas as coisas. E que não importa a situação, se forem dias de tempestade ou se forem dias de calmaria, Ele está no controle de tudo. Portanto, a maneira que a gente olha para o nosso futuro reflete muito a intimidade com Deus. Se você tem uma profunda intimidade com Deus, você olha para o futuro confiando no que Deus pode fazer com você. Se você olha com muito temor, com muito medo, talvez a sua confiança não esteja 100% em Deus e lhe falta intimidade. Esse é o exercício que nós precisamos fazer. A maneira que eu olho para o meu próximo reflete a intimidade com Deus. A maneira que eu olho para mim mesmo reflete a intimidade com Deus. Então fica o desafio para que nós possamos aprender a cuidar melhor da nossa vida espiritual, para que o nosso corpo, a nossa vida espiritual seja luz. Nós devemos enxergar o que realmente importa, colocar sob o nosso campo de visão coisas saudáveis, coisas sadias.
como está em Filipenses capítulo 4. Nós devemos aprender com o exemplo de Cristo Jesus e ver como ele enxergou tudo, não somente o literalmente as pessoas, mas também como ele enxergava as situações e as coisas ao redor dele. E nós devemos aprender a exercitar nossa intimidade com Deus. Fazendo isso, nós poderemos cuidar dos nossos olhos, que são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem bons, se os nossos olhos estiverem saudáveis, nosso corpo será luz. Se não, em quão trevas nós estamos. Esse é o recado da aula de hoje para todos nós, para a minha vida, para a vida dos irmãos. Eu espero que os irmãos tenham uma excelente manhã, continuem acompanhando o canal do YouTube, onde daqui a pouco terá a transmissão do culto matutino e depois, posteriormente, do culto vespertino. Um grande abraço a todos os irmãos, extremas saudades, não aguento a oportunidade de poder encontrar os irmãos presencialmente, olhar os olhos dos irmãos, ver as reações dos irmãos, abraçá-los, mas enquanto isso, se cuidem. Cuidem de cada um de vocês e cuidem daqueles que estão ao redor de vocês. Até mais e um grande abraço.